Olá, sou Denise Pini Fonseca e este é o canal Letramento Socioambiental. O mês de julho é amplamente conhecido no Brasil como o Julho das Pretas, porque nele se realizam debates e eventos que são organizados por coletivos femininos para denunciar as histórias de opressões contra as mulheres, além de celebrar a resistência e a ancestralidade das mulheres negras brasileiras. Porque elas são emanadas pelo racismo estrutural, que historicamente permeia as relações sociais no Brasil, as mulheres indígenas também têm, em julho, uma janela de oportunidade para celebrar as suas identidades, as suas ancestralidades e as suas próprias histórias de luta e de conquistas. Internacionalmente, no dia 25 de julho, se comemora o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que foi instituído lá em 1992 na República Dominicana por uma rede de mulheres negras em parceria com a ONU. No Brasil, o dia 25 é também o dia de Teresa de Benguela, que foi uma matriarca negra brasileira, líder de uma comunidade de resistência aquilombada. Para celebrar todas estas mulheres que resistem ao racismo, à subalternização e às inúmeras formas de opressão, nós vamos conversar hoje com duas jovens intelectuais que vivem no Rio de Janeiro, onde atuam nas linhas de frente das resistências étnico-raciais e de gênero no Brasil. A nossa conversa de hoje tem como foco o conceito corpo-território, que vem ganhando importância rapidamente no debate sobre a retomada indígena no Brasil, especialmente porque ele permite visibilizar e reconhecer uma identidade emergente no bojo do movimento social indígena brasileiro. Quem são eles? Os indígenas vivendo em contextos urbanos. Em junho de 2026, no Dia do Meio Ambiente, as nossas convidadas publicaram no dossiê Territórios do Bem Viver, da revista Letramento Socioambiental, o artigo intitulado Corpo, Território em Movimento e Protagonismo Indígena Matriarcal, Percepções desde a Aldeia Maracanã. E hoje a gente vai conversar sobre estas percepções. Amanda Mara Goitacá é uma dessas indígenas vivendo em contexto urbano, graduada em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestranda em Antropologia pela Universidade Federal Fluminense. Ela atua em pesquisas sobre etnogênese indígena, territorialidades urbanas e protagonismo feminino indígena. Yasmin Oliveira Passos é graduada em Direito pela mesma UERJ e é pós-graduada em Ciências Sociais pela PUC-Rio. Ela atua em pesquisas sobre antropologia, epistemologias decoloniais, gênero e direito dos povos indígenas. Amanda e Yasmin, eu gostaria de começar já agradecendo as colaborações de vocês para a construção desse episódio de hoje, no qual nós vamos tratar de um conceito que é estruturante para o movimento nacional de retomada indígena. E para fazer isso ainda mais interessante, vocês vão destacando o protagonismo feminino e matriarcal. Sejam muito bem-vindas. É uma alegria tê-las aqui conosco hoje. Olá, Denise. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de falar sobre a minha aldeia-mãe. Oi, Denise. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui nesse mês tão especial, falando sobre assuntos que tanto nos movem e são muito importantes de serem divulgados. Vamos lá, então. Eu vou começar esse nosso bate-papo pedindo para vocês que nos coloquem um pouco nos antecedentes da pesquisa que vocês publicaram no dossiê. Quais foram os primeiros eventos, encontros ou experiências ocorridos tanto na aldeia Maracanã como em outros lugares que permitiram perceber que havia ali algo que era maior do que resistência territorial?
que ali existia uma forma de liderança e organização que era sustentada pelo que vocês chamam de protagonismo indígena matriarcal. Super bacana esse conceito. Como vocês compreenderam que a experiência na aldeia Maracanã merecia ser tratada como um objeto de pesquisa? Amanda, você consegue fazer um resumo dessas experiências? Haveria alguma passagem que vocês observaram que tenha sido especialmente reveladora? Conta isso pra gente, por favor. A aldeia Maracanã, ela é um lugar único no mundo para mim. Aquele território sagrado e ancestral, ele funciona como um portal. E qualquer pessoa que chega lá pela primeira vez não sai de lá a mesma pessoa que entrou. Isso eu posso afirmar com toda certeza. A gente ouve, né, esse retorno, esse relato de quase todas, né, se não de todas as pessoas que já passaram por lá. Então é muito importante a gente dar visibilidade, né, àquele território sagrado e ancestral de muita resistência. Se a gente parar para pensar, né, que a maioria dos indígenas hoje vivem nas cidades, né, conforme os dados do último censo do IBGE, e as condições de vida mudaram muito. Os povos indígenas, eles não estão isolados no tempo, né, não estão isolados desse fluxo histórico. Ao contrário do que as pessoas pensam, né, o indígena, ele não é um ser que está preso no passado colonial, né? A gente chegou até aqui. Por mais que alguns profetas, né, tivessem profetizado o nosso fim, nós enterramos todos eles. Então, quando a gente atua, né, fortalecendo esses espaços indígenas, sobretudo em contexto urbano, porque são os contextos mais apagados ainda, né, porque dizem para nós o tempo todo que lugar de índio não é na cidade, e esquecendo, inclusive, que as cidades foram construídas em cima das nossas aldeias e das nossas florestas, né? Então, fortalecer os espaços indígenas em contexto urbano é fundamental para dar conta dessas novas demandas, né? Que surgem junto com as nossas retomadas, né? A aldeia Maracanã, ela funciona como um espaço de acolhimento de indígenas que saem das suas aldeias e vêm para as cidades estudar ou trabalhar, né? Ou também para fortalecer os processos de retomada identitária e étnica de pessoas que, como eu, né, já estão na cidade há gerações e que, por conta do apagamento histórico promovido pelo colonialismo, a gente esqueceu, né? Ou negou essa identidade, né? Por conta da violência e opressão e até como uma estratégia de sobrevivência. Então, a gente percebe que a experiência que se vive na aldeia Maracanã, ela é única e ela precisa ser registrada, né? A nossa pesquisa acadêmica, as nossas produções acadêmicas e científicas, elas não inauguram esse campo, né? Esse lugar da aldeia Maracanã dentro das universidades, né? A aldeia Maracanã ela é objeto de estudo de várias publicações acadêmicas e científicas, não só aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, mas em universidades do exterior também. Eu começo a colocar a aldeia Maracanã como um objeto de pesquisa ainda na graduação, quando eu desenvolvo a monografia para me formar na graduação em História, cujo tema, o título, né, é Mucá-Mucaú, os desafios da retomada de pessoas indígenas em contexto urbano. E nesse trabalho eu coloco a aldeia Maracanã como o epicentro dessa retomada em nível de Abya Yala. Abya Yala é isso que se convencionou chamar de América. E então, a gente busca, né, cotidianamente resistir
a imposição não só de um estilo de vida, né, a imposição de uma construção de cidade, mas também de tensionar esses limites dentro da academia, né, colocando nos nossos trabalhos a cosmopercepção indígena e as epistemologias indígenas, né, as formas de produzir saber que vem desse lugar originário. Uma das ideias mais inovadoras e ousadas que o artigo de vocês apresenta é o de corpo-território em movimento. Para mim, essa ideia é uma novidade conceitual, devo confessar, que me ajuda a pensar, por exemplo, a identidade e pertença dos indígenas em contextos urbanos, também ligado um pouco ao conceito de territorialidade. Mas parece que vocês têm uma leitura mais ligada ao feminismo indígena, que é algo novo. Para quem está nos ouvindo e que, como aconteceu comigo, esteja tendo o primeiro contato com esse conceito, eu gostaria que vocês trocassem em miúdos o que significa entender que o corpo e o território não estão separados. E aí eu peço para a Yasmin, você poderia nos colocar em contato com isso, nos contar como e de onde vem essa ideia e como ela ajuda a compreender o protagonismo matriarcal das mulheres indígenas? Bem, corpo-território em movimento me parece ser um conceito fundamental para compreendermos a visão e a motivação por trás da luta dos povos indígenas, seja em contexto urbano ou aldeado. Primeiro, gostaria de apontar que, de acordo com as minhas pesquisas, existem mulheres indígenas que vão se identificar e autodenominar como feministas, e existem outras que, na verdade, vão criticar esse termo e apontar como ele não é suficiente para abarcar suas lutas. Creuza Caô, que é uma importante liderança educadora e antropóloga do povo Craô, do Tocantins, fala que se identifica como uma indígena mulher e não como uma mulher indígena, justamente porque a sua etnia a constrói, a constitui mais do que a sua mulheridade. Como apontamos no artigo, ela é uma das principais pesquisadoras que aciona esse termo corpo-território em movimento. Vamos lá, vamos refletir junto com elas para tentar traduzir essa ideia que vem sendo tão utilizada na ciência indígena e também na luta política. Em linhas gerais, a cosmovisão indígena não compreende o corpo como uma entidade separada do todo, com existência independente do coletivo ou do ambiente que o circunscreve. O sociólogo Quijano, ao falar sobre colonialidade e América Latina, aponta que, até o aparecimento do eurocentrismo no século XVII, todas as culturas e civilizações historicamente conhecidas tinham em comum a ideia de que corpo, matéria, e não corpo, seu complemento imaterial, ou seja, podemos pensar aqui na sua porção energética ou espiritual ou emocional, estão inegavelmente costurados. Ou seja, a permanente copresença dos dois elementos como duas dimensões não separáveis do ser humano, em qualquer aspecto, instância ou comportamento. Aníbal aponta ainda que essa ruptura foi essencial ao colonialismo porque corpo e alma puderam, então, aparecer de forma separada no interior do cristianismo. O corpo perde a sua dimensão sagrada, a sua dimensão de conexão com o território e com a ancestralidade, e o território, por sua vez, perde a sua existência material, seu reconhecimento enquanto lugar de encantaria, de ritualização, de coabitação por diversos outros seres, humanos ou não, e passa a ser apenas matéria, pronta para ser cortada, dividida, alienada. E essa forma de organizar o pensamento foi fundamental para embasar tanto as relações raciais de dominação como as relações sexuais em relação a mulheres negras e indígenas. Ou seja, os povos indígenas historicamente resistem aos processos de colonização, mantendo suas formas de pensar que compreendem espiritualidade, corpo e territorialidade de forma entrelaçada. Para muitos povos, como por exemplo para os Craô e os Goitacá,
São muito comuns práticas de resguardo, aquelas restrições alimentares e comportamentais que têm como objetivo proteger e resguardar toda a comunidade e seus integrantes de doenças e de desequilíbrios também, denominados espirituais, energéticos. Inclusive, nos dias atuais, cada vez mais a medicina caminha no sentido de reconhecer os fatores sociais e comunitários por trás de todas as doenças. Essa é a base dos determinantes sociais da saúde, que reconhece o ambiente em que nascemos, crescemos, trabalhamos e envelhecemos como fatores que ditam nosso bem-estar, indo muito além da biologia. A cultura está completamente imersa aqui. Pois bem, na última década, a pesquisa indígena também tem se desenvolvido muito no país e em diversas áreas do conhecimento, corpo-território tem sido conceituacionado por pesquisadoras como Célia Chacriabá, no sentido de tentar explicar a conexão entre pertencimento e territorialidade. Posteriormente, esse termo passou a ser utilizado com o acréscimo do em movimento, o que vemos como uma terminologia muito rebuscada para compreender a questão indígena contemporaneamente, que se complexifica quando verificamos que esses povos precisam estar cada vez mais em circulação e em interação com o mundo globalizado para conseguirem ter seus direitos garantidos e preservados. Não importa se é uma indígena em contexto urbano ou se está na aldeia, não é possível se desvencilhar desse pertencimento. Isso é algo que se carrega na subjetividade, na estrutura, no corpo e no seu correspondente imaterial, né? Para as que se descobrem de ancestralidade indígena, mesmo que suas etnias tenham sido exterminadas, isso é algo que se carrega no campo espiritual, nos sonhos, nas intuições, outros caminhos de construção de significados e de direcionamento muito acionados por pesquisadoras como a Amanda, que permitem reconstituições de um elo que une passado e futuro, ressurgência e tradição. Quando vocês falam em protagonismo indígena, matriarcal, eu entendo não como uma inversão de poder, mas como um modo ancestral de organizar a vida, produzir conhecimento e sustentar o bem viver. É isso mesmo? E se a resposta for sim, eu queria pedir a você, Amanda, que ajudasse os nossos ouvintes a compreender como esse princípio se materializa no cotidiano indígena. De que forma práticas como os círculos de escuta, o cuidado coletivo, a transmissão de saberes pelas anciãs e a relação com os ciclos do corpo, das plantas e da espiritualidade deixam de ser apenas experiências comunitárias ou práticas comunitárias bem conhecidas e passam também a ser formas legítimas de produção de conhecimento e de ação política. Como vocês viram isso acontecendo na aldeia Maracanã? Tem como dar alguns exemplos concretos que tenham sido observados? Conta pra gente, por favor. As atividades que acontecem no território da aldeia Maracanã, como o ciclo do sagrado feminino, as oficinas e rodas de conversa de medicina ancestral e matrilinear da floresta, elas nos oferecem não só um espaço de construção, que eu não vou chamar de produção de conhecimento aqui, eu prefiro chamar de construção, né? De conhecimento coletivo, porque esse conhecimento, ele emerge desses encontros em confluência, né? Quando a gente lembra que a gente é água, e aí a gente cresce e se fortalece quando se encontra. Então, esses espaços, mais do que constroem, né, conhecimento a partir e através da confluência, eles também permitem curas, né? A gente testemunha, recebe relatos de pessoas que vivenciaram curas físicas, né, mentais, energéticas e espirituais profundas após a passagem por esse portal, né, que é a aldeia Maracanã, e a possibilidade de vivenciar, né, a força que vem daquele chão, daquele lugar. Nós temos alguns artigos publicados, né, com algumas parcerias
algumas outras pesquisadoras também da área da saúde, sobretudo da saúde mental, onde a gente descreve, né, o que essa vivência, como, né, essa vivência na aldeia Baracanã e como que voltar para essa casa, né, que é a Mãe Terra, promove cura profunda e integral de todos os corpos que nos compõem. Bem, o nosso artigo é resultado de uma análise de várias atividades que vivenciamos junto à Aldeia Maracanã ao longo de 2025. Né? Nós focamos, sobretudo, nas rodas de conversas e eventos voltados para a promoção do diálogo entre mulheres, sejam indígenas, em retomadas ou apoiadoras. Eu acredito que só o fato desses encontros terem acontecido na aldeia, um espaço de visível preservação do verde, no meio do concreto de um bairro extremamente urbanizado, que é a Tijuca, né, e de preservação da coletividade, já nos obriga a refletir sobre nossa própria cultura, né? Ali nós temos uma aldeia urbana cuja arquitetura faz todos os apoiadores e visitantes, por exemplo, se questionarem sobre como a casa ocidental é quadrada, é formada por retas e não por círculos e se individualiza ao redor de si mesma, né? Ali na aldeia, as famílias também possuem seus próprios espacinhos, mas a cozinha, os banheiros e todo o entorno são coletivos. E isso por si só já nos obriga a estarmos em contato com uma forma profundamente diferente de viver a cidade. Nesses encontros presenciamos muitas falas femininas emotivas, agradecendo e refletindo sobre a construção desse bem viver coletivo, né? E todas elas refletiam essa percepção de que o Rio de Janeiro é um ambiente extremamente árido, perpassado por tantas violências, pobrezas e violações de direito, né? Então, nessas rodas, nos ficou muito explícito a importância de refletirmos sobre como nossos problemas são coletivos e como somos seres sociais, né? Que precisamos sentar em roda, precisamos de crianças soltas ao nosso redor, mães tranquilas, trocando saberes, fazendo fofoca. Eu e a Amanda temos esse lema: mulheres precisam fazer fofoca, falar sobre os homens, sobre as suas relações, né? A fofoca bem orientada é serviço social. Enfim, ali presenciamos inúmeras trocas de saberes sobre plantas e fitoterápicos. Vivemos a organização da primeira Marcha das Mulheres Indígenas no Rio de Janeiro, que aconteceu, diga-se de passagem, no dia em que estava tendo um encontro evangélico só de mulheres no Maracanã, enorme. Enfim, assunto esse que daria para outro artigo inteiro. Mas exemplos não faltariam aqui para falar sobre como a coletividade e o bem viver é buscado ali dentro da aldeia e como é constantemente desafiado, sobretudo pelas instituições de Estado, né? Já que a aldeia atravessou e ainda atravessa diversas tentativas de expulsão por parte do governo estadual e vem resistindo por conta da luta coletiva já há mais de uma década. Uma coisa que me chamou muito a atenção no artigo de vocês foi a escolha que vocês fizeram, que é metodológica e bibliográfica, por dialogar de forma muito consistente com autoras e pesquisadores indígenas, como, por exemplo, Braulia Baniwa, Célia Chacriabá e Creuza Craô, em um movimento que vocês mesmas associam à ideia de nós por nós. Eu gostaria muito que vocês comentassem qual é a importância política, ética e epistemológica dessas escolhas. O que muda na compreensão dos conceitos, tais como corpo, território em movimento e protagonismo indígena matriarcal, quando o conhecimento deixa de ser produzido predominantemente sobre os povos indígenas e passa a ser construído a partir das suas próprias autorias, experiências
e cosmopercepções. Yasmin, eu peço para você, tem como você destrinchar isso para os nossos ouvintes? É bem interessante essa escolha epistemológica e bem inovadora que vocês estão fazendo. Eu acredito que tudo muda quando compreendemos que não estamos fazendo pesquisa sobre, mas com povos e com pessoas, né? Inclusive, a ciência ocidental precisa refletir sobre o quanto já se utilizou de metodologias que transformaram vidas, pessoas, culturas em objetos científicos abstratos, né? Segmentados, dissecados, descorporificados e assim segregados do seu entorno. É muito comum vermos a pesquisa indígena criticando essa construção que enxerga como uma ciência colonizadora. Mas eu aqui gostaria de chamar a atenção para o fato de que a própria ciência ocidental, por si, também vem fazendo essa autocrítica de forma rebuscada, né? Em um próximo artigo a gente pretende discutir, por exemplo, o pensamento da autora feminista Donna Haraway, que vem denunciando a construção de uma ciência patriarcal, que se compreende como um olho de Deus, né? Com pretensões de ser uma razão abstrata universal, onipotente, neutra e impessoal. Né? Além dela, poderíamos citar diversos outros autores que nos relembram o quanto é necessário reparar erros históricos cometidos por uma ciência que também é fruto do seu próprio tempo histórico, né? Então precisamos compreender, por exemplo, como a história do Brasil tem sido contada a partir de um local situado, os olhos do conquistador. E isso tem provocado a repetição de uma série de mazelas históricas. Né? Então, precisamos pensar em conhecimento também como resultado de processos de relações de poder, repletos de vieses, limitações e contradições. Estar conscientes de que a construção de paradigmas científicos é um campo em disputa e que nós, enquanto seres históricos, também estamos engajados nessa construção. A gente pode pensar aqui, por exemplo, em Gould, um antropólogo britânico muito famoso pelos seus estudos junto à população indígena da Finlândia. E no seu pensamento, que descortina como a tradição ocidental costuma valorizar o conhecimento como um processo de acúmulo de informações, geralmente abstratas, que muitas vezes vão ser utilizadas para refletir sobre uma realidade representada e não vivida de fato, né? Eu, por exemplo, reflito muito sobre isso em relação à minha formação em direito. O quanto estudamos teorias e teorias de direito penal sobre situações hipotéticas muito improváveis. Se tem alguém aqui da área, vai me entender, né? Como tipificar o caso de um paciente internado em estado grave, que a caminho de uma sala de cirurgia fica preso no elevador e morre, né? Claro que também é importante refletirmos sobre isso, mas enquanto esse tipo de discussão é feita, não sobra tempo para falarmos, por exemplo, sobre o que está acontecendo ali do nosso lado, nas ruas do Rio de Janeiro, né? Não aprendemos a ter um processo de engajamento ativo e contínuo com a nossa comunidade. E quando lemos o que a ciência indígena vem produzindo, se percebe que há muita consciência disso, né? Dado que ela é construída justamente por vozes que conseguiram resistir ao processo colonial de dissecação e compartimentalização da realidade, né? Processo esse que vem sendo colocado em prática desde a criação dos Estados Nacionais e a expansão do capitalismo no mundo ocidental no século XVII, que dentro desse contexto material precisou começar a dividir o mundo em setores, em categorias governáveis e controláveis, né? Então, pensando aqui em exemplos concretos, podemos citar de novo Creuza Craó, que aponta como a forma do artigo científico, que determina que todas as afirmações devem ser fundamentadas, né, apoiadas em citações e referências científicas feitas em publicações anteriores, acabam por excluir os conhecimentos que ela gostaria de trazer para o seu trabalho sobre, por exemplo, resguardos para a saúde a partir de um pajé, de uma rezadeira, né? Então, esse formato também excluiria a transmissão de conhecimento de forma oral, a intuição e até a coletividade, porque o mundo indígena não compreende a autoria de forma individualizada, ou seja, a partir de pessoas que se atribuem
a pretensão de fazer descobertas e revelações sobre o mundo por conta própria, né? Na verdade, o conhecimento é compreendido como resultado de uma ação coletiva e isso poderia estar mais nítido nos formatos científicos utilizados ou na própria forma de dar aula, né? Então é nesse sentido que autoras indígenas vão propor ferramentas de pesquisa como a metodologia Nós por Nós, nas quais elas buscam referenciar e citar preferencialmente outros pesquisadores indígenas em seu texto, pois percebem que, enquanto grupos vulnerabilizados, alvos de muitos silenciamentos e desvalorização, devem se fortalecer, se escutar, refletir e produzir conhecimento de acordo com os seus próprios alicerces e formas de ver a vida. Bem, e agora, para encerrarmos, eu queria propor uma pergunta que pode ser respondida em duas partes. Isso porque me parece que o artigo de vocês nos convida justamente a pensar essas duas ideias de forma inseparável. Então aí vai. Amanda, se você tivesse que deixar para os nossos ouvintes uma compreensão resumida, mas essencial, do conceito corpo-território em movimento, como você explicaria essa ideia de corpo, território, espiritualidade, memória e relações coletivas não são dimensões separadas, mas partes de um mesmo processo vivo de produção de existência e de conhecimento? E para Yasmin, eu pergunto, quando esse corpo-território é vivido coletivamente, o que emerge como protagonismo indígena matriarcal? Como esse princípio organiza formas de cuidado, de liderança, de transmissão de saberes e de construção do bem viver? E que aprendizados ele pode oferecer para que nós possamos imaginar outros futuros, para além das fronteiras da nossa racionalidade moderna e colonial? Contem para a gente, por favor, para a gente encerrar a nossa conversa. Bom, a ideia de corpo-território, né? Então, quem inventou essa moda de dividir a coisa em categorias, né? Colocar coisas em caixinhas separadas, foi o colonizador, né? A racionalidade ocidental é que resolveu separar as coisas. Mas não tem como separar, está tudo interligado, né? Quando a gente fala da área da saúde, por exemplo, né? Se fala de saúde física e de saúde mental. Se você for buscar nas línguas indígenas, você não encontra essa separação. Nem tem palavra saúde, né? A gente trabalha com a ideia do bem viver. O que é o bem viver? É tudo junto, né? Corpo, território, ancestralidade, espiritualidade, é tudo junto, não dá para separar. Então, a noção de corpo-território é a gente relembrar que a gente também é floresta, que a gente também é rio, e que o nosso corpo é um território, né? O nosso corpo é o território onde a gente habita. Antes de pisar no território chão, no território terra, a gente habita o território corpo, casa, que é onde está o nosso espírito, é onde está a nossa energia, é onde está a nossa memória, onde está a nossa ancestralidade, né? Essa noção de corpo-território, ela vem na confluência, né, das tecnologias e saberes ancestrais, tanto indígena quanto quilombola, na direção de contracolonizar a mentalidade ocidental que separa as coisas, né? Ajuda a gente a relembrar que a gente é floresta, que a gente é rio, né? Que o território ele não é só esse pedaço de terra onde a gente pisa, né? Que é também um ancestral e que esse ancestral vive em nós. 70% do nosso corpo é água, né? Dentro da nossa composição biológica, bioquímica, orgânica, tem elementos que estão presentes na terra, nas rochas, nas plantas. Então, essa noção de corpo-território,
ela vem para lembrar a gente da onde a gente veio, né? Das histórias que esse nosso corpo território carrega, das memórias, dos vínculos, das relações que nos constituem, né? Nesse sentido que a gente compreende que uma violência contra um território terra, né? Seja um rio, uma floresta, é uma violência contra os nossos corpos, porque nós somos essa terra, nós somos essa floresta, nós somos esse rio, né? Cuidar de um corpo significa cuidar de toda uma comunidade, de toda uma floresta, das águas, né? Dos ancestrais, das relações, porque tudo faz parte de um organismo vivo, pulsante e vibrante. Eu acredito que dentro da Aldeia Maracanã a gente vê essa coletividade acontecendo de forma muito concreta, né? Nos círculos de sagrado feminino voltados só para as mulheres, por exemplo, o conhecimento ele não nasce apenas da fala. Ele nasce do cantar junto, do toque nas plantas, do rezo, da dança, do maracá, né? O aprendizado acontece primeiro pelo corpo e depois pela palavra. Ele não nasce apenas da razão, mas também da relação. Ali fica muito visível o quanto política e cuidado não se separam, né? E um tema que é muito falado é a tecnologia ancestral, né? O quanto o futuro talvez não dependa de criarmos tecnologias cada vez mais sofisticadas, mas recuperarmos nossa capacidade de produzir vínculos entre pessoas, territórios, ancestrais e todas as formas de vida, né? No fundo, o corpo-território nos convida a imaginarmos futuros que não sejam organizados pela lógica da exploração, mas pela interdependência. Futuros no qual a vida, o valor da vida, possa ser ressignificado, valorizado e compreendido a partir de uma ética que guia para esse bem viver, né? E o que não falta são sabedorias antigas, originárias, sobre como resistir e produzir esse mundo mais ecologicamente equilibrado e socialmente justo. Amanda, eu termino essa nossa conversa com a sensação extremamente agradável de um frescor de novos conhecimentos e de ampliação de horizontes pelas muitas avenidas que o trabalho de vocês oferecem e que vocês estão fazendo com tanta propriedade. E sabe, Yasmin, eu saio dessa conversa com a impressão de que vocês não nos convidaram apenas para conhecer um território indígena urbano e as suas protagonistas, mas para enfrentar outra pergunta. O que acontece quando deixamos de pensar conhecimento como algo separado do corpo, da memória, do cuidado e da vida coletiva? E esse desafio é muito bom e muito poderoso. Eu quero dizer para vocês duas que foi uma honra recebê-las nesse canal que busca promover conversas vivas com o chão da escola, com os professores, com as comunidades e também com o pensamento científico latino-americano, especialmente nas localidades mais remotas, nas quais as mídias tradicionais e a própria academia ainda encontram dificuldade para chegar. Para saber mais sobre o trabalho dessas pesquisadoras e ativistas brasileiras, intelectuais que atuam para promover letramento socioambiental no Brasil, acesse a revista letramentossocioambiental.com.br e o canal Letramento Socioambiental no YouTube e no Spotify. Até o nosso próximo episódio e lembre-se, a educação muda as pessoas e são as pessoas que mudam o mundo. Produção do áudio Start Digital.